dia, galerinha! Hoje é terça-feira e a nossa aula vai começar. Vamos começar com uma leitura? Sim, uma manchete. Mulher de 102 anos vence a Covid-19 2 vezes. Ela sobreviveu à gripe espanhola, a um câncer e ao coronavírus. Uma vontade de ferro de viver. Ok? Depois é a sua vez de fazer essa leitura em voz alta. Agora, nós vamos direto lá para o nosso livro de matemática. Isso mesmo, vamos começar por matemática hoje, hein, turminha? Vocês vão abrir comigo lá na página 23. A página 23 é Dom Pepe e suas mágicas. Bom, Dom Pepe é o nome de um dos mágicos lá do Circo Maravilha. Vocês lembram do circo que estava chegando na cidade e já algumas situações que nós fizemos no livro de matemática com relação à chegada do circo, lembra? Bom, aqui fala pra gente que ele faz, o Dom Pepe, mágicas assim incríveis, mas que ele sempre se atrapalha um pouco quando tem que contar todos os seus lenços, que são sempre 18, ok? Então, o número total de 18 lenços. E assim, nós temos a primeira atividade. Está assim. Descubra e circule em qual das cenas a seguir estão todos os lenços. Ou seja, para estar completo tem que ter 18. Como que eu vou fazer então, professora? Bom, você vai ter que contar cada uma das cenas. Vai ter que contar a cena A, ver quanto tem, a cena B, quanto tem, a cena C, quanto tem, e depois a cena D, quantos lenços tem. Depois que você contou cada um deles, aquele que você contou e deu 18, esse sim é o conjunto completo de lenços de Dom Pepe. Então, você vai circular, tudo bem? Vamos lá. Agora, a número 2 pede assim: escreva o número de lenços que faltam para completar o total de lenços do mágico em cada uma das cenas. Lembra, só uma delas tem 18, as outras não. Então, nós temos que saber, então, quanto falta. Bom, vou fazer uma delas junto com vocês, tá? A situação, vamos lá. Olha, eu peguei aqui a cena A, tá bom? Primeiro, a gente tem que contar e descobrir quantos lenços tem na cena. Vamos lá? Então, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, 15 é o número de lenços que tem na cena. Não está completo, porque não tem 18, certo? E como que eu sei agora, então, quanto falta? Eu vou ter que fazer uso de uma continha de menos, uma subtração. Lembra-se dela? Então, vamos lá. Bom, eu sei que o número que eu quero é 18, porque é o número total do conjunto de lenços lá de Dom Pepe, certo? Só que aqui eu não tenho 18. Quanto que eu tenho mesmo? 15. Então, vou fazer menos 15 e a partir aqui do resultado dessa conta, dessa operação, desta subtração, eu sei quantos faltam para chegar no 18. A gente começa pela unidade, então 8 menos 5, ou 5 para chegar no 8, 3. 1 menos 1, 0. Então, lá na parte de baixo, quando você tem lá o A, na cena A, quantos faltam? Você vai escrever 3, certinho? Você vai fazer uma operação dessa para cada uma das cenas. Presta atenção. Mas, professora, eu consigo fazer essa conta de cabeça? Eu preciso armar a continha? Não! Se você consegue resolver de cabeça, tudo bem. Mas ficou com dúvida? Então, arme a sua conta. Tudo bem, então? Resolvido? Então, vamos lá. Bom, para encerrar, a última atividade está assim. Agora, relacione as escritas a seguir com as cenas A, B e C. Ou seja, nas cenas A, B e C, você precisou fazer subtrações para descobrir quantos lenços faltava para chegar ao número ideal do conjunto lá de Dom Pepe, certinho? Então, eu tenho aqui, olha, 18 menos 17, 18 menos 16 e 18 menos 15. Eu vou escrever no quadrado, né, azul na frente, em qual das cenas A, B e C eu tenho. Por exemplo, nós já vimos uma delas, o 18 menos 5. Qual cena que era mesmo? Ah, acertou quem disse? A letra A. Isso mesmo. Então, nós já sabemos. E as outras duas? Bom, aí é com você.
Olha, a página de hoje de atividade, ela termina com uma informação pra gente. Vamos ler? Os cálculos que você fez para ajudar Dom Pepe envolvem o que em matemática denominamos subtração e que indicamos com o sinal de menos, que significa menos, ou seja, o tracinho que está ali, né, marcado ali nessa lousa. Turminha, isso daqui nós já sabemos, são os termos que a gente já vem falando desde os primeiros dias de aula, tudo bem? Por isso, então, eu vou dar uma informação a mais do que o livro traz pra gente. Olha só, eu vou falar sobre os termos da subtração. Nós já falamos sobre os termos da adição, então eu vou me adiantar um pouco ao livro e vou passar para vocês. Por que, professora? Bom, porque os termos, eles podem nos ajudar a resolver situações, problemas. Vamos lá? Então vamos lá. O primeiro fator ali é chamado de minuendo. Agora, aquele número que vai ser tirado do número de cima, né, do qual nós vamos subtrair, vai ser subtraindo. Ai, palavras complicadas, não é? Meio de estranhas, não tem problema. Aos poucos nós vamos nos habituar a elas, certinho? E então, professor, e o resultado dessa operação? Eu posso chamar de resto ou posso chamar de diferença, certinho? Por isso, por exemplo, quando tivermos um problema, qual é a diferença entre o número de balas que tem o João com o número de balas que tem o Pedrinho? Bom, então eu já sei, só daí que é uma conta de menos que eu tenho que fazer. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente conclui o que é proposto para matemática no livro, certo? E nós vamos agora para o nosso livro de língua portuguesa. Vamos lá? Já pegou? Então abre comigo na página 36. Presta atenção. Esta é uma atividade onde você não vai escrever no seu livro hoje. Vai ser necessário observação atenta, tá bom? E depois você vai falar um pouquinho. Como é isso? Bom, aqui em outras linguagens, fala pra gente que tem histórias que podem ser contadas, né, de várias maneiras. A gente pode usar a linguagem verbal, aquela onde o texto, como por exemplo, que apresentou pra gente a história em versos da orquestra, estava lá escrito, eu conseguia ler aquelas palavras, ou seja, eu consegui então verbalizar aquelas palavras, eu consegui falar, certo? A gente pode também usar outros recursos, como por exemplo, imagens. Isso mesmo, tem histórias que são contadas apenas por meio de imagens. É o caso da história na sequência, tá bom? O Passarinhão, da Eva Furnari, que tá lá no livro da Bruxinha Atrapalhada. Vamos lá? Então vai. Vou aproximar um pouquinho mais. Bom, para que você faça essa atividade, é importante que primeiro você olhe o todo, do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Dou uma olhada geral em tudo e na sequência eu vou olhando quadro por quadro e imaginando, sem usar a boca ainda, hein? Só aqui na mente, imaginando cada uma das cenas e o que está acontecendo ali nela. Então eu vou olhando, olho a primeira cena, eu vejo bem o que a bruxa está fazendo, quem está ali com a bruxa, o local, eu observo todos os detalhes. E só então eu vou para o próximo quadro, tá? Eu vejo, por exemplo, aqui que aumentou um personagem, então tem alguma diferença aqui já. E vou continuando, e assim por diante até que eu vejo todas as cenas, uma por uma. Reticências quer dizer que continua. Olha aí a pontuação novamente, tá? Só depois que você fez isso é que você vai então falar, você vai transformar essa história em palavras para quem está aí perto de você te ajudando com a atividade a ouvir, tudo bem? Olha, presta atenção, não tem história feia, não tem história errada, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei aqui um outro trecho da Bruxinha Atrapalhada também, de Eva Furnari, tá bom? E eu vou falar para vocês como a gente pode estar verbalizando, ou seja, como que eu posso estar transformando essas imagens aí em palavras, tá bom? Então, primeiro, o que que eu faço? Eu peguei essa daí que são só 3 quadros para ficar mais fácil da gente, né, visualizar aqui na tela. Então, eu tenho 3 quadros. Eu já olhei o primeiro, olhei o segundo, olhei o terceiro. Agora, então, eu vou tentar transformar isso em palavras. Vamos lá? Bom, se fosse eu contando a história, essa daqui, eu contaria mais ou menos assim.
Certo dia, tricotou a bruxa um casaco para o seu gato viriato, mas ficou muito grande. Resolveu então usar magia para resolver o problema e abracadabra! Bruxa atrapalhada, ao invés de fazer um casaquinho para o gatinho, fez um gatão para o casacão. É claro que esse foi o meu jeito de contar, porque foi isso que eu visualizei. Você pode contar de uma outra maneira, tá? Não é preciso recontar essa história do gato. Essa daqui foi só um exemplo, tá bom? Vocês vão ter que fazer isso que eu fiz com vocês agora, lá naquele do passarinhão, que está lá na nossa página 36 do nosso livro didático. Certinho? Ai, tia Pri, eu preciso gravar isso? Não, tá bom? Vocês vão fazer isso e depois o adulto que te ajudou na atividade, quando mandar as fotos das atividades, vai mandar um áudio ou um texto falando se vocês conseguiram ou não realizar essa atividade. Falar ou inventar uma história, tá? Para essas imagens que vocês viram lá na página, certinho? Bom, e agora nós vamos para o caderno. Vamos complementar o que nós vimos no livro lá no caderno. Vamos lá? Hoje é dia 30 de março, fica ligado. Esse cabeçalho tem que estar na letra de mão e o seu nome tem que estar completo, certinho? Olha só. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos começar por matemática, assim como nós fizemos lá no livro? Então, eu posso escrever já lá matemática e vou colocar termos da subtração. Isso mesmo, você vai copiar exatamente essa conta que eu tenho aqui, tá bom? Que foi uma das contas que eu fiz enquanto realizava as atividades. Vocês vão ver que vocês vão estar fazendo essa operação e vocês vão depois, na sequência, escrever aí os termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá bom? E vai deixar ela aí no seu caderno de modelo, tá? Pra que eu vou ter que ter esse modelo, professora? Bom, porque eu vou deixar aqui na sequência, ainda em matemática, 4 operações para que vocês possam resolver, tá bom? Nós temos aí 2 adições, 2 subtrações e nas subtrações vocês vão escrever os termos, tá certo? Só nas subtrações vocês vão escrever os termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, certinho? Muito bem. E depois? Depois nós vamos para língua portuguesa. E o que nós vamos fazer em língua portuguesa no caderno, professora? Bom, nós vamos fazer frases. Isso, vamos criar frases e escrevê-las no caderno. Mas a partir do quê? Bom, a partir de imagens que eu retirei de algumas obras de Eva Furnari. Vocês sabiam que é ela mesma que ilustra os livros dela? E é muito legal. Quando você pega mais de um livro da Eva Furnari, você percebe. São muito parecidos os desenhos, tá joia? Quando estivermos de volta na escola, vocês vão ter a oportunidade de estar na biblioteca, tá? E ter em mãos mais de um livro da Eva Furnari. Olha só. Então, eu selecionei essa primeira imagem aí. Essa daí eu vou fazer a frase para vocês. Não é necessário copiar. Apenas para que vocês vejam como vocês vão fazer com as próximas 3 imagens que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nós vamos agora verbalizar. Nós vamos transformar essa imagem numa frase. Só que dessa vez não vai ficar só oral, como foi no livro. Nós vamos escrevê-la, tudo bem? Bom, vou olhar a imagem um pouquinho mais de perto. Então, eu aumentei aqui para mim. O que eu estou vendo? Observei. É um rato, parece um rato. Parece estranho. Ele está guardando alguma coisa lá dentro. Será um papel? Será um pano? Não sei. Esse momento é de criação. É onde você pode usar a imaginação, tá bom? Olha só como eu imaginei uma frase para esta imagem. O rato elegante guardou sua cueca no armário gigante. Olha só, eu aproveitei aqui e usei um pouquinho de rima, certo? Que nós falamos na nossa aula de ontem, lembra disso? Ai, professora, mas eu tenho que escrever com rima? Não, de forma alguma, não é obrigatório. Mas caso queira, o seu texto vai ficar muito gostoso de se ler. Vamos lá, então? Essas são as 3 imagens que eu vou deixar para vocês. Não vou fazer comentário algum para que vocês possam criar, para que eu não deixe nenhuma dica na hora de criar as frases. Vamos lembrar que é sempre importante na hora do vídeo dar aquele pause, fazer atividade, depois você volta.
Olha a outra aqui. Cenas para mim muito engraçadas, assim como aquela do rato lá diante daquele armário. E essa última aqui, certinho? Feito as frases, vocês concluíram tudo que era proposto para o dia de hoje. Mas já sabe, tem dúvida? Pergunta para a tia Pri. E se terminou, já tá livre para brincar. Um super beijo, turminha. Até a aula de amanhã. Tchau!